Olá, turma! Na nossa aula de hoje nós vamos estudar as funções. Vamos fazer um pequeno apanhado da sua definição do conceito de que é função e aí assim a gente vai estudar as funções afim e as funções quadráticas. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a função é uma descrição matemática, né? Uma maneira matemática da gente descrever a relação entre duas grandezas, né? Existe uma lei que vai fazer com que aquela grandeza cresça em função de outra. Aí sim, você está trabalhando com função. Vou dar um exemplo prático. Vamos dizer que Pedrinho, vou botar aqui Pedro, trabalha junto com o Tiago. Eles têm uma sociedade. Só que como o Pedro investiu mais, toda vez que Pedro ganha R$ 2, Tiago vai ganhar metade disso. Então se Pedro ganha R$ 2, Tiago tem que ganhar 1. Se Pedro ganhar R$ 4, Tiago vai ganhar 2. Se Pedro ganhar 6, ele vai ganhar 3. Ou seja, eu preciso escrever uma lei funcional que está determinando o que Tiago ganha em função de Pedro. Porque observa, o que Pedro ganha, Tiago vai ganhar metade. Ou seja, Tiago só ganha alguma coisa se Pedro ganhar. Se Pedro não ganhasse nada, metade de nada é nada. Então, eu tenho que escrever uma relação na qual o valor que Pedro vai ganhar, o valor que Tiago vai ganhar vai ser sempre metade de Pedro, ou seja, o que Pedro recebe é determinante para que Tiago receba. Então, no caso, Pedro seria variável independente e Tiago seria variável dependente, né? Então, qual é a relação que a gente tem? Tiago vai ganhar sempre o quê? A metade de Pedro. Isso aqui é uma expressão matemática. Então, para qualquer valor que eu tiver para Pedro, vai me dar o valor de Tiago. Por exemplo, se Pedro ganhasse 40, quanto Tiago teria que ganhar? Tiago teria que ganhar 40 dividido por 2. Então, Tiago ganharia 20. Então, eu consigo determinar essa expressão matemática que relaciona essas duas grandezas. Isso é chamado de lei funcional. Então, aqui eu tenho a variável dependente e aqui a variável livre. Isso é, Tiago só vai ganhar alguma coisa se Pedro ganhar. Em termos de função, a gente pode escrever que Tiago, o valor de Tiago, é uma função de Pedro. Isso aqui é linguagem de função já. Ou seja, o que Tiago recebe está em função de Pedro. Então, só para a gente ter uma noção. Então, quando você relaciona duas grandezas e consegue estabelecer uma lei constante entre elas, você está trabalhando com uma função. Ok. Agora vamos entender o que é uma função em termos práticos. Então, sempre que eu posso associar uma lei funcional entre duas grandezas, eu vou ter uma variável dependente e uma variável independente. Então, no caso das funções, né, a gente vai trabalhar com a função, sempre você vai ter o seguinte, f de x, e aí vai vir a lei funcional. Isso aqui está representando a função, ou a variável dependente, que a gente pode chamar aqui, de y. O que tem aqui? F de x está simbolizando que para se obter valores de y, precisa ter valores de x. Ou seja, y está em função de x. Então aqui vai vir uma lei funcional, que geralmente a gente vai expressar aqui, como a gente está falando de funções, essas funções que a gente vai estudar são funções em forma de polinômios ou polinomiais, a gente vai ter aqui uma expressão algébrica. Então, por exemplo, ax mais b. Essa aqui seria a função afim. E essa aqui seria uma função do primeiro grau. Por quê? Aqui a variável, né? A gente tem uma variável de 1. A função quadrática, aí já seria aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Agora a função é do segundo grau. Então aqui, ó, primeiro grau. Como é que é dado o grau da equação ou da função? O grau da função é dado pelo expoente de maior valor. Então aqui seria do segundo grau.
Poderia ter do terceiro grau? Poderia. No nosso caso a gente vai estudar o segundo grau apenas, mas a gente poderia ter de vários graus aqui, ó. Ah lá, se fosse do terceiro grau. Para o polinômio ser completo, a gente tem que botar bx, aí ao quadrado vai diminuindo o expoente, né? Cx mais d. Bom, essa aqui seria do terceiro grau, e observa que eu estou trabalhando completa. Por que ela é completa? Porque tem todos os termos. Depois do quadrado, depois do cubo vem o quadrado, vem elevado a 1. Ó, todas elas estão seguindo aqui, ó. Agora, importante em qualquer função que a gente precisa entender, e agora a gente vai passar por que é importante saber o grau. Toda função vai ter isso. O valor que está multiplicando a variável de maior expoente. Esse valor que está multiplicando a variável de maior expoente vai ser chamado de coeficiente angular. E esse valor, que é o termo independente que vem no final que não tem x, ele vai ser chamado de coeficiente linear. Ok? Bom, dito isto, esse coeficiente linear sempre vai ser o ponto em que o gráfico da função, quando você estiver formando a função, vai ser o ponto em que o gráfico da função vai interceptar o eixo y. E quantas vezes a função intercepta o eixo x vai depender do grau da função. Então, por exemplo, só para a gente especificar, eu tenho aqui f de x, aqui é uma função do primeiro grau. Também a gente vai ver que isso aqui é uma função afim. Como ela é do primeiro grau, o gráfico dela é uma linha. Ela vai ter que interceptar o eixo y. Onde que ela vai interceptar o eixo y? Nesse coeficiente linear, no b. E aonde que ela vai interceptar x? Apenas em um lugar, que a gente vai chamar isso aqui de x0, a gente já vai entender por quê. Isso aqui é chamado de zero ou raiz da função afim, ou seja, é o valor que quando colocado no x, zera toda a função. Mas só para a gente ir mais além. E depois a gente vai estudar cada uma separado. Agora a função se tornou do segundo grau. E como a gente sabe, a função do segundo grau com gráfico cartesiano é uma parábola. E isso aqui, ó, vai ter que interceptar o eixo y onde? No C. É sempre no coeficiente linear. Só que ela aqui, como é do segundo grau, vai ter duas raízes. Vai ter uma raiz x1 e uma raiz x2. A gente já estudou a equação do segundo grau. Então ela vai passar em dois pontos do eixo x. Lembra aqui y, aqui x. Aqui y, aqui x. Se fosse do terceiro grau, lembrando com raízes reais, né? A gente está estudando com a hipótese das raízes reais, ou seja, as raízes em números reais. Como aqui é do terceiro grau, então teria que interceptar o gráfico em 3 pontos. A gente não vai estudar esse tipo de função, mas é só para você ter uma ideia que, de acordo com a quantidade de raízes, é a determinação do grau. Se é do terceiro grau, então eu teria que ter quantas raízes? 3 raízes, ou seja, 3 lugares em que passaria em cima do eixo x. 1, 2 e 3, porque ela é do terceiro grau, então tem 3 raízes. Ó. E teria que passar onde? No ponto D, que é o coeficiente linear. Então o gráfico poderia ser assim. Ó. Bom, dito isto, agora a gente pode estudar a função de uma maneira mais objetiva e conceitual. Então, denomina-se função afim toda função que a gente pode obter de f de x igual a x mais b. Agora a gente está estudando as funções afim. Vou até colocar aqui que o nosso estudo agora vai contemplar a função afim. Então, no nosso caso, a gente está estudando a função afim. O que é uma função afim? É uma função
F de R em R, ou seja, de reais em reais, ou seja, aqui o domínio, lembra que isso aqui é o domínio, a gente estudou isso na última aula, sobre função. Aqui é o domínio da função e aqui é o contradomínio. Então, o domínio tem que ser números reais, o contradomínio, ou seja, a gente está trabalhando com números reais. A gente sabe que existe outro conjunto numérico de números complexos, cuja lei funcional, agora vem a lei funcional, que descreve a relação de x e y na equação. A lei funcional para ser uma função afim é f de x é igual a ax mais b. Essa aqui é a lei funcional, onde A pertence aos reais asterístico, tiro zero, porque se isso aqui for zero, a função é fx igual a b, e essa função é constante, né? Então, tem que ser diferente de zero. Então, asterístico. Quando a gente coloca reais asterístico, significa que o zero está sendo excluído, ou seja, A pode ter qualquer valor real, menos o zero. E B pertence aos reais, o B pode ser zero, não teria problema. A gente teria uma função identidade. Eu vou colocar aqui valores arbitrários para x e vou substituir na função 4x mais 2. Isso vai me dar valores para y e eu vou formar aqui pares ordenados x e y, que é essa aqui a intenção de uma função, para depois fazer a descrição gráfica. Então vou jogar valores arbitrários. Vou começar aqui com x igual a menos 1. Por que eu estou falando valores arbitrários? Porque eu posso jogar valores, a não ser que eu tenha te dado o domínio da função. Vamos dizer que o domínio da função conjunto A é 1, 2, 3. Aí você teria que fazer a função com esses números que dê. Mas como não foi falado nada, eu vou atribuir valores arbitrários. Vou jogar aqui menos 1 e vou substituir. Vai ficar 4 vezes menos 1 mais 2. 4 vezes menos 1 a gente já sabe que dá menos 4. Menos 4 com mais 2 vai dar menos 2. Ou seja, o meu par é, quando x for menos 1, o y vai ser menos 2. Esse é o primeiro par. Vou arbitrariar aqui como estou crescendo, né? Eu vou usar sempre os valores de x crescendo. E aqui vou substituir na função 4 vezes. O x vai valer de 0, mais 2. 4 vezes 0 é 0. 0 mais 2 dá 2. Então aqui, quando x for 0, o y vai ser 2. Vou atribuir aqui mais um valor, 1, positivo. Vai ficar 4 vezes, no lugar de x eu coloco 1, mais 2. 4 vezes 1, 4. 4 mais 2 vai dar 6. Lembra que aqui 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então meu par vai ser 1 e 6. Então eu arbitrariei aqui 3 valores só para a gente ver o que acontece na função. Então eu vou fazer um esboço gráfico. Fazer um pequeno esboço gráfico da função para ver como é que vai ficar. Para a gente ter uma noção mais ou menos. O disco estiver na medida certinha, vai dar certo. Mas aqui eu estou jogando aqui, não está na medida certa, dá para ver. Mas é só para ter uma ideia. Então vamos agora formar o gráfico com esses pares aqui. Olha lá, menos 1. Menos 1, está aqui. Menos 1 de x com menos 2 de y. O menos 2 está para baixo. Aqui teria menos 1. E aqui está o menos 2 de y. Então o gráfico seria isso aqui, ó. O encontro entre a ordenada e a abscissa. Depois, com 2, 1, 2, o 2 estaria aqui. Então 0 com 2 teria que estar aqui, ó. E depois 1 com 6. O gráfico é a reta que pega esses pontos. Como o meu não está perfeito, então não vai ficar uma reta perfeita. Ó, teria que pegar nesses 3 pontos. Né? Como foi feito torto, não ficou alinhado. Mas a gente pode usar um software para demonstrar isso. A reta vai ficar perfeita. 4x mais 2 Então, olha lá. Quando eu boto aqui no gráfico 4x, ele me dá isso aqui. E aí eu consigo ver a relação dos números na escala.
Como aqui é um esboço gráfico, a gente vai aprender a fazer isso. A esboçar o gráfico. Ok? E o gráfico a gente já viu que é uma reta. E essa reta, ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode estar descendo ou subindo. A gente viu aqui o gráfico subindo. Quando está subindo, a função é dita de função crescente. Como esse caso aqui. Por que eu sei que é função crescente? Porque ó, o gráfico é uma reta aqui. Certo? À medida que eu vou aumentando os valores de x, o que vai acontecendo com os valores de y? Vai ficando, o y vai cada vez ficando maior, está indo para cima. Então, quando eu aumentar os valores de x, os valores de y aumentar, essa função vai ser crescente. E quando é que eu sei que uma função é crescente só de olhar? A minha função era 4x mais 2. Quando isso aqui for positivo, ou seja, esse ax for maior que zero, né, o a for maior que zero, a função é crescente. O que é maior que zero? É dizer que o número que está aqui como coeficiente angular é positivo. Quando isso acontece, a função ela vai ser chamada de função crescente. E quando ela vai ser decrescente? Quando isso aqui for negativo. A gente pode pegar o exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo, agora com isso aqui negativo. Vamos colocar aqui fx igual a menos 4x mais 2. E vamos ver o que acontece. Vamos atribuir valores para x. Vou atribuir valor de menos 1. Olha lá. Minha função é menos 4x mais 2. Então vai ficar menos 4 vezes menos 1 mais 2. Ó, menos vezes menos mais. 4 vezes 1, 4. 4 com mais 2, 6. Então aqui é 6. O valor de y é 6. E o par ordenado xy vai ser menos 1 e 6. Se eu pegar aqui 0, vai ficar menos 4 vezes 0 mais 2. Vai dar 0 com mais 2, 2. Então aqui vai dar 0 e 2. Vou pegar mais um valor, 1. Menos 4 vezes 1 mais 2. Menos vezes mais é menos. Então vai dar 4 vezes 1 menos 4. Menos 4 com mais 2, menos 2. Vai ficar 1 e menos 2. Aqui dá para observar que a função é crescente, decrescente. Por quê? O que eu fui fazendo com os valores de x? Eu fui aumentando. À medida que eu fui aumentando os valores de x, de menos 1 passou a ser 0, que é maior que menos 1, e passou a ser 1 e passaria a ser 2. O que vem acontecendo com os valores de y? Era 6, virou 2, depois virou menos 2. Venho diminuindo. Então, eu estou aumentando os valores de x, eu sempre vou fazer isso, eu vou sempre pegar os valores arbitrários e vou aumentando. À medida que eu vou aumentando, eu vou percebendo que os valores de y está diminuindo. Então essa função é uma função decrescente. Olha o que vai acontecer com o gráfico dela. Novamente, eu não vou fazer escala aqui, mas eu vou arbitrariar os valores aqui. Vamos lá. Menos 1 com 6. O 6 está lá para cima. Então estaria aqui, menos 1 com 6. Depois 0 com 2, ou seja, o ponto, ó, o 0 de x está aqui e tem que passar no 2 de y. Então está aqui, ó. O 2 estaria mais ou menos aqui. E depois eu tenho 1 com menos 2. Então aqui tem 1, teria que pegar com menos 2. Então o gráfico seria essa reta que vai abranger esses 3 pontos. Como a gente falou, olha lá o que acontece, o gráfico vem caindo. Então essa função ela é decrescente. Para não ter que ficar montando tabela, como a gente falou, 2 pontos determinam uma única reta. Então, quando você está esboçando um gráfico da função afim, o meu interesse aqui é saber você determinar qual o zero e qual a raiz da função. Então aqui você vai ter o seguinte, você tem que saber o ponto em que o gráfico vai interceptar, a gente vai chamar aqui de x0, e o ponto em que o gráfico intercepta o eixo y, que a gente vai chamar de y0. Esse ponto de intercepção
do eixo y, a gente já sabe que é o valor do coeficiente linear, ou seja, y0 vai ser igual a b. Então, se você tem uma função fx igual a 4x mais 2, você não precisa perder tempo para saber que esse gráfico tem que passar onde? No y? Em 2. Ok? Só que ele pode passar assim, ó. Ou ele pode passar assim, ser uma função decrescente, ou ele pode passar assim, ser uma função crescente. De um modo ou de outro, ele vai ter que passar aqui em cima. Então, isso aqui vai ser o meu y0, meu x0. Aqui, ó. Vai ser o meu x0. Como é que eu descubro isso? Vamos lá. Nesse caso aqui a função era crescente, a gente sabia que ia passar. Agora eu preciso descobrir aonde que o ponto intercepta o eixo x para eu poder fazer o esboço do gráfico dos dois pontos. Bom, o x0 significa o valor que quando você atribui para x, você vai atribuir um valor para x, um valor real, que você vai atribuir para x, ele vai fazer com que y vire zero. Qual o valor que é atribuído para x faz o y virar zero? É fácil. Vamos pegar aqui a função, a gente vai descobrir uma fórmulazinha para calcular, que você na verdade não precisa calcular essa fórmula. Mas se quiser, então estou perguntando, qual o valor que eu preciso colocar para x para que y vire zero? Lembrando que f de x representa y, a x mais b. Então você está perguntando qual é o valor que eu preciso colocar em x para y virar zero. Ora, é só a gente fazer o seguinte, eu quero descobrir qual o valor colocado para x faz com que esse y vire zero. Aqui eu monto uma equação, vou desfazer a operação, aqui é mais, vai para lá passar a ser menos. A x é igual, aqui está como mais, vai passar a ser menos b. Está aqui multiplicando, vai passar para lá dividindo. X é igual a menos b sobre a. Ou seja, o valor que vai zerar a função é menos b, é o valor do coeficiente linear, o simétrico do coeficiente linear, dividido pelo coeficiente angular. Vamos colocar isso na prática para ficar mais fácil. Vamos pegar aqui, ó, 4x mais 2. Bom, eu já sei que o meu y0 é o valor que vai sair de cara, é quem? É o valor do coeficiente linear, então aqui é 2. E o x0? Vou descobrir ele agora. Vamos usar isso aqui, ó. Troco o sinal e divido pelo coeficiente angular. Então isso aqui vai dar menos 4, vai dar menos meio. Ou seja, se eu fosse esboçar o gráfico, os dois pontos onde ele passaria para definir minha reta, teria que passar no 2 e em menos meio. Menos meio está mais ou menos por aqui, menos meio. Olha lá, esbocei o gráfico da função. Vamos pegar outro exemplo. Vou pegar o exemplo aqui. 2x menos... vou pegar um exemplo aqui negativo. Menos 2x menos 4. Já sabemos que o gráfico vai ser o quê? Uma função decrescente. Mas vamos ver se isso aqui acontece. Então a primeira coisa que eu tenho que pegar é quem é meu y0. Termo independente. Lembra que o sinal acompanha. Então é menos 4. x0. Vou descobrir agora. Troco o sinal. Menos 4 vai passar a ser 4 positivo. Não preciso colocar quando é mais. Dividido para menos 2. Mais dividido para menos é menos. 4 dividido por 2, 2. Então dá menos 2. Então aqui você tem o valor do y0 e o valor do x0. Então vou montar lá o gráfico, vou esboçar, vou fazer um desenho do que vai acontecer com a minha função. Então, ó, ele tem que passar em menos 4 de y e tem que passar em menos 2 de x. Então esse seria o esboço gráfico da minha função. E aqui, ó, estou demonstrando. À medida que eu vou aumentando o x, o que vai acontecendo com o y? O y vai cada vez indo mais para baixo. Por isso que essa função ela é decrescente. Ok? Então,
Espero que vocês façam atividades baseadas nesse conceito e a gente vai estar em breve resolvendo as questões que foram propostas para esclarecer as possíveis dúvidas.